Vem sim, ó Pai, venha com teu Pai. Estamos na sua presença e queremos levar até a cruz tudo aquilo que de alguma forma, Deus, tem ficado nas nossas vidas. A tua igreja talvez nesse momento esteja até orando e dizendo: Deus, eu quero lançar na cruz tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Toda separação, todos os obstáculos, ó Deus, que têm se oposto a cada um de nós. O Senhor quer ouvir a tua voz. Certa vez a palavra diz: mostra-me a tua face, pomba minha, diz o Senhor. O teu rosto é plausível e a sua voz é doce. Para Deus a sua voz é agradável. O Senhor, Ele quer ouvir a tua voz. Vai se aproximando dele, chegando mais perto. O Senhor, Ele quer ouvir quando você leva as suas orações à presença dEle. Quando você se derrama inteiramente diante dEle, abrindo o coração, colocando a tua vida da presença dEle. Aleluias, aleluias, aleluias. Riada la mama materere cantorida la mama materere lá. Rianorena la mama materere cantarida la matere. Adore a Ele. Diga: Senhor Jesus, que eu possa correr para o Senhor em todas as situações, em o nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Feliz ano novo para todos vocês. Para alguns é a primeira vez que eu estou vendo esse ano. Que esse ano seja um ano de vitória para você. Amém? Podemos sentar. Um bom dia para quem está em casa também. Amém? Bom dia, porque agora é 8h25. Vamos entrar na palavra de Jesus. Vou pedir para você abrir tua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Vou ler o 15 e o 16. Amém? Esses primeiros dias até a Santa Ceia, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a santidade de Deus. Amém? Às vezes nós passamos um tempo buscando, querendo coisas. E alguns começam a fazer planos. Falar: Deus, eu quero ser assim, eu quero ser de tal forma, eu quero ser de tal maneira. E vamos buscar isso, mas nos frustramos. Frustramos por quê? Deus, Ele não trabalha se Ele não estiver alinhado com a própria palavra dEle. Então, se a palavra de Deus ela não estiver em sintonia com as minhas atitudes, o que eu estou buscando em Deus provavelmente vai falhar. E eu não vou conseguir aquilo que eu quero. Aí nós reclamamos muito nos nossos dias. Por que não acontece coisas que aconteceram lá atrás, no passado? Se o próprio Deus, Ele diz que Ele não muda, e Deus diz que nunca vai mudar, então alguma coisa que mudou não foi no Senhor, foi em nós. Amém? Se Deus não está fazendo o que Ele falou que faria nas nossas vidas, é porque nós não estamos ainda sendo aquilo que Deus disse que nós seríamos. Nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, Salmo 23. Todo mundo acha bonito esse salmo. É verdade ou não é? O que diz lá? O Senhor é o meu e nada a mim. Nós olhamos esse lado. O Senhor é o nosso pastor. Faz o que mesmo? Não entendi. Não é só isso não. Para ter um pastor tem que ter o quê? E o que a ovelha faz? Aí que está o grande problema. Nós não olhamos o que a ovelha tem que fazer. Nós olhamos o que o pastor tem que fazer.
Mas o que a ovelha precisa fazer para que possa dar certo? Porque não adianta só a ovelha chegar e falar, não, tem um pastor ali, acabou. Não é assim? Por isso que tem umas que se perdem. Mas para ela não se perder, ela precisa ouvir a voz de Jesus, que é o bom pastor. Não é verdade? E aí que nós erramos às vezes. Nós lemos lá, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então eu penso, então eu vou descansar. Mas eu me escondi no Senhor? Aí que está, às vezes eu não me escondi no Senhor. Então existem condições bíblicas que deixam o ambiente apropriado para que Deus ele possa fazer algo na minha vida. Amém? E aí a Bíblia diz lá em 1 Pedro 1,15 assim, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 16. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu... Então você percebe, na vigília nós aprendemos que no Velho Testamento Deus deixou isso claro, que lá em Levíticos 27, 19, 1, 13, ele diz várias vezes que nós deveríamos ser santos, porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele é santo. Então, como eu falei da ovelha, eu preciso ser ovelha para Deus ser o meu pastor. Eu preciso estar em santidade para que a santidade de Deus se manifeste. Nós temos um Deus santo, Deus não consegue lidar com a impureza. Então Deus precisa de que eu esteja em santidade para que Ele possa lidar comigo. Vou citar alguns exemplos. O Moisés vem do Egito com aquelas sandálias, não é? Que carregava o pó de tudo aquilo que ele havia caminhado, passado. O que Deus pede para ele quando ele se aproxima daquela sarça? Tira as sandálias dos teus pés. Por que a sandália? Foi simbólico, mas Deus estava nos ensinando já alguma coisa. Porque quando Jesus vai lavar o pé de Pedro, ele fala para Pedro, todo o restante já está limpo, mas tem que lavar somente o quê? Agora os pés. Então, as sandálias de Moisés carregava muitas coisas ali de onde ele passava, da terra do Egito, do medo que ele passou, das adversidades, da ira que ele teve, do homicídio que ele praticou. Amém? Seja lá qual for a razão, não dá para julgar, mas tudo isso estava ali. E Deus fala, tira dos teus pés a sandália. Então, para ele se aproximar de Deus, ele precisava separar daquilo que estava vindo de fora com ele. Está entendendo isso? E às vezes nós queremos tanto algo de Deus, só que eu preciso entender que o mundo espiritual é assim. E para eu me aproximar de Deus, alcançar algo de Deus, eu preciso estar também dentro dos padrões que a palavra pede. Lembra, eu não vou chegar nunca ao nível de santidade de Deus. Você nunca vai atingir, porque Deus é Deus, amém? E nós somos já imperfeitos. Mas existe ali um padrão que a palavra nos pede. Como assim, pastor? Eu falava inclusive outro dia sobre o jardim do Éden. Deus colocou o homem para eles viverem em santidade lá no jardim, porque tinham contato com Deus, isso é óbvio. Mas o que Deus pediu como santidade para Adão e Eva? Obediência e ficar longe da árvore do conhecimento do bem e do mal. É muita coisa? Sim ou não? Mas era algo que não era tão simples, amém? Mas precisavam se apartar daquilo que Deus precisava. Se eu pegar outros exemplos da Bíblia, você vai ver que durante alguns tempos a santidade se resumiu em outras coisas, não é verdade? No Velho Testamento nós lemos uma lista, você tem que honrar pai e mãe, não era isso? Honra teu pai, honra tua mãe. Você não defraudar o deficiente. Quando eu falo deficiente não é físico apenas, o cego. Quando eu falo defraudar passa o que tem menos conhecimento também para trás, não é?
extorque alguém, está extorquindo às vezes as pessoas, tentar levar a vantagem. Alguém me falava outro dia a lei de Gerson. Já ouviu falar da lei de Gerson? Os mais antigos costumam falar disso, a lei de Gerson, levar vantagem em tudo, não é verdade? Ah, tem até o Gerson ali. Não tem nada a ver, viu, seu Gerson? Mas tem essa lei do Gerson. Converso com alguém de mais idade, alguém me falou outro dia sobre essa lei. Você tira vantagem de qualquer situação que pode. Não adianta. Então Deus, ele condena essas atitudes. Então, pastor, para aquele povo lá no deserto, era essas coisas. Jesus, ele vai um pouquinho mais além. Ele fala para você amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Lembrando que quando eu faço isso, se você ama o teu próximo, você não vai defraudar ele, não vai passar ele para trás, você não vai enganá-lo, você não vai tirar vantagem de quem você ama, vai? Sim ou não? Eu acho que você não faz. Outro dia me mostraram um vídeo de uma família lá, e eles estavam com muita dificuldade na alimentação. E aí, não sei o que acontece lá, mas tinha pouco mistura no prato. Quando eu falo mistura, é a parte principal da proteína do prato. E aí aquele moço, ele olhando para o pai, ele vai e passa para o pai. E o pai começa a chorar, porque ele tinha separado para a criança e a criança estava devolvendo. Quem tem criança em casa sabe disso. Normalmente a briga sai por causa do quê? Da carne que está no prato. Não é assim? Sempre tem aquela, né, um quer um pedaço maior, um quer o melhor pedaço, não só necessariamente o maior. E ali ele estava abrindo mão. Ah, pastor, mas isso é só comida. Ah, põe numa mesa as pessoas e você vai ver aonde que fica a situação. É uma das coisas mais disputadas numa mesa. É assim ou não é? Você raramente vai ver alguém abrir mão. E às vezes até entre o casal. Claro, quando está começando lá, um abre mão, mas quero ver depois. Né? Depois cada um tenta tirar a vantagem. Não é assim que vai acontecendo? Quando você ama, não. Então Jesus deixou claro, se você amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo, você vai estar praticamente fazendo o que Deus pediu, sendo santo, porque Deus, ele é santo. E aí eu vou lá em João capítulo 17, versículo 17, palavras do próprio Cristo para nós, palavras do próprio Jesus, amém? O que Jesus pede para Deus fazer conosco? Essa foi a última oração de Jesus, tá bom, igreja? Nesse momento, Jesus, ele poderia ter pedido prosperidade, livramento, podia ter pedido para Deus dar poder para cada um de nós, não é verdade? Jesus podia ter feito qualquer pedido, mas quando Jesus se depara com a última oração que ele estava fazendo aos discípulos, ele faz esse pedido aqui para os discípulos. Então eu devo deduzir já por isso, pela lógica da situação, que já é uma coisa clara, que acima de qualquer coisa que eu possa precisar nessa vida, eu vou precisar disso. Ó. Posso ler? Santifica-os na verdade. A tua palavra é, ou seja, Jesus falou assim, Pai, faça com que eles vivam a palavra, e se santificar-se na palavra, amém? E ele deixa claro em si que é a própria palavra. O que é santificar? Me separar para viver a palavra de Deus, amém? Pastor, se eu não estiver na palavra, eu estou sendo criminoso, eu estou sendo errado, eu estou sendo pecador? Não, você está sendo algo profano, comum, amém? Você está profanado, você está comum. O que é algo comum? Não é nem bem e nem mal, é irrelevante. Mas o irrelevante para Deus não é importante. Para Deus é importante aquele a qual ele possa trabalhar. Amém? Ah, mas a pessoa ela não está santificada, mas ela não está em pecado. Para Deus não é a questão só da pessoa estar em pecado. Deus te chamou para que ele quer fazer algo através da tua vida, ele quer usar a tua vida.
Deus precisa de usar a tua vida. Uma pessoa falava outro dia para mim: ah, pastor, eu não gosto muito desse negócio de igreja. Eu vou desde sempre porque a minha família me levava. Então tudo bem, ia porque a família levava. Então cresceu dentro da igreja, arrumou lá um cidadão dentro da igreja e começou a tirar o cidadão da igreja, porque ela queria o cidadão muito mais para ela. Amém? Ela conseguiu. E o cidadão chegou um belo dia e ele falou: cansei de ser crente, não vou mais. Ela não apoiava, não ia, não fazia. E tudo bem, ela ficou feliz. Agora eu tenho o domingo só com a minha família, com a minha casa. Mas aí começou a aparecer os amigos, porque você está só na sua casa. Junto com os amigos, o marido dela se perdeu, começou a beber, bebendo começou a ir para o mundo. Hoje ele tem 2 famílias. Agora ela pede oração. Sabe o que ela quer fazer? Levar ele de volta para a igreja. Ou seja, ela tinha dentro da igreja, tinha tudo. Aí você fala assim: ah, mal meu nunca foi da igreja. Você vai ter dor de cabeça, se não for agora, um dia vai. Ou você acha que alguém vai passar a vida toda sentada dentro de um sofá, olhando só para você? Ou só para ela ou para ele? Não. O inimigo vai tocar. Se você não levar o seu filho ao caminho da santidade, você acha que o traficante não vai assediar o teu filho? Você acha que o colega dele não vai oferecer bebida, droga, algum tipo de coisa para ele amanhã? Então, quando Deus manda nós santificarmos, nos separarmos, separando, Ele consegue cuidar de nós. Amém? Se Ele não nos separar, não tiver dentro de nós a santidade, Ele não consegue ter contato. Então, provavelmente, o inimigo vai ter muito mais vantagem. Por isso eu não posso ser comum. Eu preciso me santificar no Senhor. Diga graças a Deus. E o caminho da santidade é a própria palavra. Tessalonicenses 5, vamos lá? 5:23. Pedido do Paulo também. Falei de Pedro, Jesus, o próprio Cristo no livro de João, Evangelho de João, e Tessalonicenses 5:23. Essa pessoa que eu citei para você, ela era tia da escolinha na igreja, o marido líder dos jovens, e hoje ela é membro, ele é drogado, acompanha os amigos com 2 famílias, e ela hoje busca para tentar reconstruir a família. Pastor, ela vai conseguir? Eu não sei, mas eu tenho a sensação que ela já tinha o que ela precisava antes, não é verdade? Só não guardou o que tinha. Toma cuidado, irmãos. A cabeça das pessoas, elas mudam. E mudam muito depressa. A cabeça do seu marido, ele muda depressa. Da tua esposa, muda muito depressa. Então, o melhor caminho que você possa ter para preservar tudo que Deus tem para a tua vida, mantenha a tua família no caminho da santidade. Amém? É a única garantia de você ter realmente uma vida abençoada. Amém, igreja? E o mesmo Deus, olha lá, e o mesmo Deus de quê? De paz, vos santifique em quê? Em tudo. E todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados, o quê? Irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a preocupação dele era que o quê? Que nós fôssemos santificados em tudo. Procurar ter uma vida separada em tudo. Claro que o inimigo, enquanto eu estou falando isso, vai vir dentro da pessoa aquele sentimento, né? Ah, mas quem é ele falar isso para mim? De santidade, isso, aquilo. É a Bíblia que está dizendo. E Deus conhece você melhor do que qualquer um. E o único caminho para realmente Deus conseguir fazer o que Ele tem que fazer na tua vida é se realmente você estiver nessa posição diante dEle. Mas pastor, e o que eu vou ganhar com isso? É simples. Josué capítulo 3, versículo 5. Josué 3:5.
3, 5. Josué, capítulo 3. Acharam? Disse Josué também ao: santificai-vos, por quê? Amanhã fará o Senhor o quê? Você percebeu? Tinha que ser santificado, precisava da santidade, para que o próximo ato de Deus fosse o quê? De se manifestar. Se eu entender isso, eu vou saber que qualquer situação da minha vida que eu preciso reverter pelo poder de Deus, eu só vou reverter como? Se consagrando. Mas você já percebeu que todo mundo faz isso, que conhece um pouco de Deus, mesmo sem talvez o conhecimento bíblico, mas toda pessoa, ela quer uma vitória, alguma coisa, ela entra no jejum, ela entra numa consagração. Vou trazer lembrança de uma mensagem de alguns dias atrás. Qual foi a diferença entre Nínive e Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra foi destruído, Nínive não. Aonde estava a diferença das duas cidades? Uma fez o quê? Se santificou. E a outra? Se afundou mais ainda no pecado. Amém? O pregador entrou e falou: Deus vai destruir. Eles marcaram jejum, oraram, cobriram de pano de saco, de cinza, se separaram até os animais. Na outra, cercaram a cidade e tentaram até abusar dos anjos que ali estavam. Você vê a diferença? A diferença entre um e outro era o quê? Santificação. O resultado foi a manifestação de Deus favorável a Nínive e o desfavorável de Deus para a cidade de Sodoma e Gomorra. Josué capítulo 7, versículo 13. Quando Josué estava abatido, eles tinham perdido a batalha para o povo de Ai, um povo pequeno, 36 pessoas tinham morrido naquela cidade. Quando a gente fala 36, parece pouco, mas vai saber quantos filhos dessas 36 pessoas tinham ficado bastardo naquele dia. 36 mulheres choraram pelos maridos, mais 36 mães e pais, e sabe lá quantos irmãos estavam chorando pelos 36. O estrago é grande, não é verdade? Não era só 36, era uma nação quase, se você for olhar. Glória a Deus. O que foi o pedido de Deus para reverter a situação? Olha o que ele fala: levanta-te e santifica o quê? O povo. E qual que era o pedido de Deus? Dize: santificai-vos porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Aí Deus ia tirar o anátema, não é? E iria trazer novamente a força ao povo dele, porque com anátema Deus não poderia avançar. Mas o pedido de Deus, mesmo na situação contrária, era o quê? Santifica o povo para amanhã. Aí eu pergunto para você: você quer vencer? Você quer alcançar algo de Deus? Não tem outro caminho. O caminho que eu preciso, seja qual for o que eu quero chegar, eu vou precisar de me santificar. E se eu recusar hoje, em algum momento da minha vida que eu quiser fazer qualquer coisa através do poder de Deus, eu vou precisar me santificar. Amém? Senão eu não vou conseguir. Então a manifestação de Deus, ela precede, amém? Através do quê? Da santidade. Então eu preciso santificar para Deus se manifestar. 2 Timóteo
Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, vou ler do 7, o 7 e o 8. Tem como você colocar na versão NVI para mim, William? Não muda muita coisa não, tá bom, igreja? Mas é só um pouquinho da escrita, tá? Ele só vai mudar, a única coisa ali é corrida por carreira, tá? Mas fica um pouquinho mais prático. O Paulo, quando ele fala isso, ele coloca a vida dele como se fosse uma corrida, uma maratona. Amém? E ele lá no final da vida dele, realmente, nessa época ele estava realmente já se despedindo, já estava praticamente encerrando a vida dele. Se você ler um pouquinho atrás, ele pede para trazerem a capa dele que tinha ficado, porque ele estava aprisionado, não é? Ele estava numa masmorra, estava frio, e ele manda trazer a brusa que ele esqueceu. Ele vai falando algumas coisas, e aí uma das coisas que ele diz também nessas cartas é: eu combati o bom combate. Qual foi o combate que ele combateu? Ele conseguiu passar por essa maratona da vida dele, apartando-se do pecado, das ciladas, dos empecilhos que se colocavam no caminho. A tua vida não é diferente da vida de Paulo. Você também está cheio de empecilhos, de coisas no seu caminho, que se você permitir, eles vão te parar. Porque a primeira coisa que o diabo precisa para poder fazer algo na tua vida é fazer isso com você, ó, de Deus. Ó. Você está perto de Deus, ele precisa te afastar. Afastando você de Deus, você vira um alvo fácil na mão do teu inimigo. Se o diabo quer destruir, por exemplo, um casamento, qual que é a primeira coisa que ele precisa fazer? Separar um pouco o casal, não é? Coloca a distância. Esfriamento, não é? Vai facilitar. É assim que acontece. Você quer ver o teu filho se perder? A gente permite que crianças, filhos se perdem, porque nós somos muito distraídos. A criança se apartou de você, ela está se aproximando de alguma coisa. E na vida todo mundo faz isso, não é? Um casal está se apartando, você está colocando em risco. Aquela criança começou a deixar o ensinamento do pai de lado, você está colocando ela em risco. É desse jeito. Então, o que eu preciso de fazer? Observe. Ah, pastor, meu filho estava sempre junto, agora não está mais. Por quê? O que está acontecendo? Toma cuidado, porque agora ficou fácil para o inimigo começar a colocar coisas na mente dele. Você está entendendo? Começou a namorar, se distanciou um pouquinho da mamãe. Cuidado, vai começar, amém? Se aproximar. Os valores que você tinha colocado, te ensinado, vai começar a se perder. Porque começou a ver o quê? Uma distância. Ah, não, pastor. É porque está começando a namorar agora. A Bíblia diz: deixará seu pai e sua mãe e vai se unir. Até lá, os valores tinham que estar. Mas o diabo destrói os valores primeiro. Não é verdade? Aí você vê uma família, sai com contenda, desavença, briga. Quando vê, parece que sai a coisa forçada. Mas começou aonde? Um afastamento. Então, se eu não entender isso, eu não vou alcançar o que Deus tem para mim. Então ele fala ali: eu combati o bom, terminei a corrida lá. Ele coloca como uma maratona. Terminei essa maratona. E aí ele fala também: e guardei o quê? A fé. O que Deus espera de você é isso. Que você combata o bom combate. Você guarde realmente ali a fé. E você consiga ser o que Deus espera de você, que é ser santo. E aí, para terminarmos, um versículo do Velho Testamento, Levíticos 20, versículo 7. Levíticos 20, versículo 7.
Amém? Levíticos, terceiro livro da Bíblia. Então você vai encontrar Gênesis, Êxodos, aí vem Levíticos, antes de Números e antes de Deuteronômio. É o Pentateuco que eles falam, né? Quando vê alguém falar Pentateuco, que negócio é esse de Pentateuco? É os 5 livros ali do Moisés. Ficava pensando no negócio de Pentateuco dentro da Bíblia. Li a Bíblia, eu não achava o Pentateuco. O homem só complica as coisas, né, irmãos? Posso ler? Consagrem-se, porém, ou santifique-se, porém, ou sede santos, não é? Porém, sejam santos, porque eu sou quem? O Deus de... Então você vê a necessidade que Deus tem de dizer para nós: santifique-se, seja santo, se aparte, amém, do que é comum. E ele diz lá, porque ele é o Senhor de nós todos, amém? Então, para Deus poder se manifestar, ele precisa de santidade. Nós vamos ter a Santa Ceia na semana que vem. Faça uma santificação nesses dias. Separa algumas horas do teu dia para jejuar. Separe alguns minutos para você ler a Bíblia. Separe ali algum tempinho para você orar. Uma pessoa falou para mim outro dia: mas eu não consigo orar tanto. Não é tanto. Você tem que orar do jeito que você se alimenta. Você sai da mesa quando você já está satisfeito. Amém? Mas a minha carne já entrou sem vontade de orar. Aí tem alguma coisa errada. Por que eu estou sem vontade? Porque quando você está com vontade de conversar com Deus, a hora que você falou, conversou com Deus, está pronto. O homem tem esse lado de colocar quantas horas tem que orar por dia, não tem isso não, entendeu? Não é a questão de quantas horas. Você tem que estar satisfeito na presença de Deus. Agora eu tenho que tentar entender, tem criança que ela está com fome, mas ela só quer comer porcaria. Criança não, tem adulto que faz isso também, não é verdade? Tem adulto que só quer comer porcaria. Então tem que saber aquilo que é necessário. Mas eu devo sair da presença de Deus quando estou satisfeito. Eu não preciso só orar. Eu posso orar, ler um louvor, ler a Bíblia, perguntar para Deus daquilo ali. Eu posso ter um tempo de consagração. Amém? Independente da minha estrutura espiritual. Se eu fizer isso, Deus vai se manifestar. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos, eleva teu pensamento até Jesus e de olhos fechados, fala para Ele: Deus, eu quero me santificar. Eu quero ser exatamente aquilo que o Senhor quer que eu seja. Diga para Ele: Senhor, eu quero andar pelos teus caminhos. A Bíblia diz que quando Deus, Ele mandou fazer um santuário no meio do arraial, Ele pediu a mesma coisa para o povo. Ele queria que aquele povo se santificasse. A vontade de Deus sempre foi estar perto do povo dele. Ele inclusive disse: eles serão meus, serão para mim como particular tesouro. Oh Jesus, nos ajude então a nos aproximarmos do Senhor. Nos ajude, Deus, a chegarmos mais perto de Ti. Não queremos simplesmente, ó Deus, passar por uma vida correndo atrás do profano, correndo atrás do comum, quando na verdade o Senhor falou que quem corre atrás dessas coisas são os gentios, mas o seu povo não, Deus.
o seu povo, ele procura imitar ao Senhor. Então estamos na sua presença agora, abrindo o nosso coração, nos derramando, entregando ao Senhor as nossas vidas, colocando diante do Senhor tudo aquilo que somos. Vai dizendo para Jesus agora o que você precisa. Talvez tenha algo que você precisa tirar da tua vida. Talvez tenha alguma coisa que você precisa mudar, uma fraqueza. Talvez você precisa de mudar um pensamento, inovar a tua mente. Dizer para Deus, Deus, faça de mim diferente. Faça de mim de uma forma totalmente diferente, Senhor. Aleluia. Pai querido e Pai amado, que nós possamos verdadeiramente alcançar o nível de santidade, Pai. Não do Senhor, mas o que a sua palavra nos diz, ó Deus. Então toque em cada um de nós, meu Deus, transformando nossos corações, transformando a nossa maneira de viver. Faz a sua oração agora, igreja, se derrama diante dele, vai se entregando ao Todo-Poderoso. Diga para Jesus, Jesus, eu quero ser santo, eu quero mudar a minha maneira de ser, eu quero me tornar um homem melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Vai dizendo para ele que eu seja, Deus, um vizinho melhor, uma pessoa que realmente consiga viver aquilo que a tua palavra nos destina. Então toque agora dentro de nós, toque nossos corações, toque as nossas mentes, ó Deus. Veja se as nossas mentes têm estado engessadas, Deus, cauterizada, mas com o teu poder, meu Deus, nos transforma. Atende agora a cada alma, a cada vida que está clamando, cada pessoa que está te buscando, que está derramando o coração diante de ti. Então opere, então trabalha sobre cada vida, vai tocando agora com o teu poder. Oriana lama mama tirere cantore covarida lama mama tirere xerena lama churimala riadorida lama mama terere cantore covarida lama mama xerere xere rianorina lama mama halarere cantore covarida lama turimala. Vai se aproximando de Deus agora. Ele está te chamando à intimidade, à comunhão. Ele está te chamando a clamar, a invocar. Ele está te chamando a chegar mais perto dele. Santo, 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 santo. Deus, queremos santidade do Senhor. Deus, transforma a nossa alma, transforma a nossa maneira de viver. Aleluias, aleluias, aleluias. Obrigado, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte para o Senhor. Glória a Deus.